Gravando. Tudo certinho aí? Então, vamos lá, gente. É o segundo bloco, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. No bloco anterior, nós falamos sobre esse compromisso social, esse compromisso ético que toda a população tem que ter a respeito das políticas públicas, visto que elas interferem diretamente na vida da instituição escolar, interferem diretamente na vida dos alunos e também interfere diretamente na vida dos profissionais de educação. Quanto mais engajados nós estivermos na busca de implementação de políticas públicas educacionais justas, igualitárias, adequadas às necessidades da população, inclusivas, né, também, pensamos que essas políticas públicas elas podem, a partir desse interesse, dessa mobilização social, essas políticas públicas elas podem responder mais precisamente aos anseios e às demandas da sociedade. Certo? Continuando o texto vai exatamente falar, certo, que é preciso tomar como certo, como importante, alguns conceitos que nós precisamos ter a respeito das políticas públicas, né? Um dos conceitos que precisam estar bem claros na nossa mente é a ideia de política. E política, quando nós falamos de políticas públicas educacionais, é preciso discernir essa palavra para percebermos a dinâmica histórica e social na qual esses planejamentos do Estado eles são construídos, né? E a palavra política ela pode ter algumas acepções, né? Primeiramente, precisamos perceber que a palavra política ela pode se referir a toda e qualquer ação humana, certo? Por que toda ação humana é uma ação política? Porque o ser humano é um animal político, como já falou um filósofo grego, né? Indicando que a política é uma ação, é uma construção que se desenvolve no meio social e que é próprio do animal chamado ser humano, né? Como é visto a ação política. Por que ele afirma isto, né? Ou porque podemos não somente dizer que vários filósofos afirmam isso, mas porque nós podemos atestar que, de fato, o ser humano é um ser político e que não existe neutralidade política e que qualquer pessoa que diga assim, eu odeio a política, eu não me envolvo com isto porque eu acho nojento demais, é muito podre, porque as pessoas que se envolvem com a política são pessoas corruptas. O porquê podemos dizer que essas pessoas que falam da política dessa forma, porque elas estão erradas, equivocadas, né? No sentido de elas afirmarem que não se envolvem com a política. Ora, a ideia é esta. A ideia é que toda ação humana é uma ação política, porque ela interfere diretamente. Ela interfere na vida do indivíduo que age e ela interfere na vida da sociedade com a qual este indivíduo mantém as mais variadas interações. Aí você dirá assim, está vendo, professor? O senhor está falando da ação humana de decidir. Pois é, mas nós também podemos decidir em não nos envolvermos. E a decisão por não nos envolvermos também é uma ação política que interfere na nossa vida em particular e interfere na vida da sociedade, no curso, no destino da sociedade. Aí eu faço essa pergunta para vocês, né? Para saber se vocês
entendem esse princípio, né? A omissão também interfere na vida do indivíduo? A omissão ou não querer participar de determinados eventos, de determinadas realidades sociais, interfere no rumo do futuro da sociedade ou não? Sim ou não, Sim. e por quê? Acredito que sim, professor, porque se ele não se envolver, de que forma que ele vai, né, de que forma que ele vai cobrar, de que forma que ele vai, fala assim, na minha opinião, que se ele não se... É a Lúcia. E Arina, você está de parabéns, já está passada, viu? Só pela participação de hoje, você está nota 10. Então, isso que Essa aí é a Lúcia. Isso É a que Lúcia. isso que a Yarina falou, foi a Yarina que falou ou foi outra? Foi a Lúcia, professor. Ah, então porque eu procurei aqui e só apareceu o nome da Yarina aqui. Ué, professor, o senhor está de marcação comigo, professor? Porque eu queria cola na aula passada. Jamais, jamais, Lucas, jamais. Na aula passada eu queria cola e o senhor não quis passar, professor. Gente, ó, e ainda bem que você falou que eu não quis passar, porque a aula está gravando, né? Já perguntou se você dissesse, eu queria prova e o senhor deu para a turma, lascou-se tudo. Ai, ai. Então, veja, minha querida, olha só, Lúcia. Passa no RH da escola, da faculdade. Exatamente, foi muito bom conhecer você, gente. A gente se vê aí por esse mundo de meu Deus. Então, veja, olha só, gente. Isso que a Lúcia falou é verdade. Você nunca pode dizer que a omissão não traz consequências. Traz. Certo? E observe que eu vou dizer, toda omissão ela contribui para aquilo que está estabelecido se permaneça. Vou dar só um exemplo para vocês, só um exemplo. Não vou fazer um juízo de valor, apenas dizer o que ocorreu. Na última eleição, milhões de brasileiros não votaram. Milhões de brasileiros não votaram. Certo? Se estes tivessem votado, o resultado da urna para presidente poderia ter sido outro. Certo? Ou não. Perceba, ou não. Esses que não votaram poderiam conceder ao atual presidente mais alguns milhões de votos, dando a ele mais legitimidade, mais força política e mais autoridade, ou esses outros milhões poderiam ter escolhido um outro governante. Portanto, aqueles que não votaram têm a sua parcela de contribuição diante do atual governo. Porque eles se omitiram de votar. Então, nesse sentido, eles contribuíram com a eleição, né? Eles contribuíram com a eleição do atual presidente. Porque eles, todo e qualquer pessoa que, por hipótese, considera que o Brasil esteja sendo governado de uma forma inadequada ou errada, essa pessoa ela não pode, por lógica, não pode, por uma coerência, reclamar disso. Porque o voto, certo, como a arma do cidadão, essa pessoa ela se negou ao exercício da cidadania responsável. Certo? Ou a pessoa poderia ter dito, bem, eu não votei porque eu sabia que o atual governo que ia ser eleito foi eleito e eu aprovo ele. Eu concordo. Eu assino embaixo. Certo? Então, as nossas ações, elas não são inócuas. Aliás, a nossa omissão não é inócua. Vamos tentar pensar aqui, a Yasmin.
Yasmin, ela poderia dizer, olha, é o seguinte, eu vou ser neutra quanto ao estudo. Estão propondo uma aula remota e outra coisa, eu não sou nem contra, nem a favor a educação remota e, portanto, eu não vou nem assistir às aulas do professor Israel. Eu pergunto, esse comportamento da Yasmin vai afetar ou não a qualidade da formação dela? Sim, com certeza. Com certeza. Lógico. Vocês percebem? É por isso que toda ação ou omissão, ela sempre é política. O ser humano não pode dizer assim, eu estou em cima do muro. Não existe uma ação de se estar em cima do muro. Não existe. Certo? Espera só um momento, gente. Só um milésimo de segundo. Voltando. Certo? Então, essa ação que eu estou falando, essa ação política, é a política enquanto ação humana. Para tudo. Tudo. Eu já falei para vocês. Eu dou aula remota para os meus alunos lá em Trindade. Tudo bem? Eu pergunto, essa decisão minha é ou não uma decisão política? Hein, crianças? É uma ação política? Eu dou aula toda tarde pelo Zoom para os meus alunos? Sim ou não? Sim. É uma decisão política partidária? Não. Não. Não tem nada a ver com partido, mas tem a ver comigo. Eu, cidadão, chamado Israel Serique dos Santos, que tenho uma função na sociedade de Trindade. Eu sou professor pedagogo de 5º ano, certo? E nesse processo, hoje, de pandemia, as atividades educativas estão sendo feitas por educação remota. Eu tenho conhecimento do Zoom. Eu tenho as habilidades e as competências para dar aula através do Zoom. Então, eu poderia dizer, a responsabilidade não é minha, é o município que tem que dar para mim as condições materiais e tecnológicas, não tem plataforma, não tem site, tudo mais, então eu vou ficar só aqui desenvolvendo atividades pelo e-mail, pelo WhatsApp e pronto. Esse meu comportamento também é político. Porque eu, Israel, tendo conhecimento do Zoom, tendo habilidades e competências, cabe a mim tomar uma decisão ética, uma decisão moral, se eu poderei ou não oferecer para os meus alunos pelo menos a possibilidade deles estudarem. Porque eu estou ganhando dinheiro, eu tenho o meu salário. O município de Trindade, durante toda a pandemia, pagou meu salário. As minhas 4 horas aula, 4 horas e 10 minutos. Certo? Então, eu tenho um dever ético de, pelo menos, minimizar o impacto da pandemia, do isolamento social de meus alunos. Infelizmente, nem todos os alunos possuem internet em casa. Infelizmente, nem todos os alunos, as famílias possuem 2, 3 ou 3 celulares. Mas quanto a mim, como cidadão,
aquilo que eu posso fazer, eu tenho que ter um compromisso ético de tomar uma decisão política como ser humano para tentar minimizar todo e qualquer efeito do isolamento social na vida dos meus alunos, das minhas crianças. Vocês percebem? E é aí que entra Paulo Freire aqui, olha só o que Paulo Freire diz aqui, ó. Ele diz assim, olha, lembrar que na necessidade não desassociarmos política de educação para evitar, por exemplo, que nossas crianças, jovens e adultos possam ser vitimados por um processo educativo que acentue o preconceito, a violência, a intolerância, a ingenuidade, o individualismo ou qualquer outra situação que possa inviabilizar a formação de cidadãos críticos. Percebem? Então, é nesse sentido que nós, primeiramente, precisamos entender política. Política enquanto ação humana. Política enquanto engajamento social do indivíduo, do cidadão, que não comprometido com partido político, se percebe como um ser que pertence a uma coletividade e que, comprometido com a coletividade, não pode se calar, não pode deixar de se mobilizar a favor da implementação de políticas públicas educacionais justas, igualitárias, de qualidade, universais e inclusivas. Certo? Portanto, quando nós falamos de políticas públicas educacionais, é preciso perceber esse primeiro sentido da palavra política, política enquanto ação humana. Agora, política apenas como ação humana? Não. Política também como ação humana que se desdobra nas organizações do Estado, em ações do Estado. E aí entra a questão da política partidária, né? Essas políticas públicas, elas nascem, elas são desenvolvidas a partir de uma teia de interações entre o cidadão que age politicamente, não comprometido com uma cor partidária, mas comprometido com o bem social, o bem da coletividade e as ações políticas desenvolvidas por aqueles que nós chamamos de políticos profissionais, aqueles que recebem recursos públicos para desenvolverem as ações políticas que contribuem para a boa gestão, a organização, a legalidade da vida em sociedade. E aí eu me refiro aos vereadores, aos prefeitos, aos deputados estaduais, aos governadores, aos deputados federais e aos senadores e também ao nosso digníssimo presidente da República. E, lógico, somado a estes cargos oficiais, também existem aqueles outros vinculados ao partido político que também articulam, que também trabalham exatamente para a implementação dessas políticas públicas educacionais. Aí o texto vai dizer: não se pode pensar nas políticas públicas educacionais como um campo alheio ao estudo da política. A vida em todas as dimensões é um ato político. Gente, coisa bonita, olha só. Olha o que diz aqui, ó. Não se pode pensar nas políticas públicas educacionais como um campo alheio ao estudo da política, ou seja, ao estudo da política enquanto, quer seja, política enquanto ação humana e como política enquanto ação dos agentes profissionais ligados à estrutura do Estado, a todos aqueles que eu falei anteriormente.
E aí tem a frase espetacular do texto: a vida, em todas as suas dimensões, é um ato político. Certo? Então, tudo que tu fazes, tudo que a norma executa, todas as relações sociais que a Lúcia desenvolve, tudo aquilo que a Simone também realiza, tudo aquilo que a Ivanilde também ela desenvolve, onde nós estamos plantados, o trabalho que nós realizamos, quer seja na esfera pública, quer seja na esfera privada, a relação que eu tenho com os meus familiares, os meus amigos, o modo de me comportar diante daqueles que trabalham comigo, a qualidade das relações sociais que eu desenvolvo com as mais variadas pessoas, o modo como eu vejo o mundo, né? A minha cosmovisão, que se traduz em ação cidadã, tudo isso são atos políticos que eu desenvolvo em minha vida e que você, aluna de pedagogia, também desenvolve. E tudo isso eu estou falando a partir do texto, e tudo isso eu estou dando ênfase exatamente para que você e para que eu, como aqueles que já trabalham ou que vocês que trabalharão com a educação, se vejam ainda mais comprometidos com tudo aquilo que se chama educação no país. Porque se nós, observem, meninas, se nós que estamos estudando diariamente a pedagogia, se nós que nos debruçamos diariamente nos textos relacionados à educação, se nós que já trabalhamos, ou vocês, alguns que ainda hão de trabalhar com a educação nas suas mais variadas esferas e modalidades de ensino, se nós não estivermos comprometidos com a educação politicamente, não política não como partidária, mas como ação humana, se nós não estivermos comprometidos, quem estará? Quem lutará pela educação de nossa geração e das gerações vindouras? Quem fará isto? Se nós estamos desenvolvendo, se nós estamos obtendo os conhecimentos teóricos, se nós estamos tendo o conhecimento da legislação, se nós estamos conhecendo a estrutura na qual a educação nacional se desenvolve, né? E ela é construída, se nós que temos esse conhecimento, que é um conhecimento muito específico, gente, muito específico, se nós que começamos a entender as artimanhas das relações de poder, as entranhas do poder político, que muitas vezes milita com as necessidades da população, se os nossos olhos que estão abertos para toda esta realidade, se nós não estivermos comprometidos com políticas públicas melhores e mais igualitárias, quem estará? Quem terá autoridade para desenvolver uma mobilização social em prol da educação? Então, é isso que o texto está querendo dizer. Que não devemos pegar as políticas públicas e dizer assim, olha, Estado está na sua responsabilidade. Ou prefeito está na sua responsabilidade. Ou vereadores, olha, não queremos embate, não queremos lutas, não queremos o debate. Resolvam aí, o que vocês acharem melhor será o melhor. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque essa negação de uma ação positiva em relação às políticas públicas gerará, gente, ações governamentais com as quais a presente geração e a futura geração
podem ser não favorecidas ou prejudicadas, ou não adequadamente favorecidas, né? Poderiam ser melhor favorecidas, mais profundamente favorecidas, mais amplamente favorecidas, se eu e você estivéssemos mais inteirados com os debates sobre a educação nacional. Por isso, esse texto é um apelo. Esse texto é um apelo a mim, é um apelo a você, aluno de pedagogia, que já está entendendo que são políticas públicas, certo? A fim de que nós estejamos mais engajados com todo esse processo de implantação de projetos. Olá, meu povo. Estão me ouvindo? Olá, sim, meu povo, come ovo. Vem cá, tá aparecendo ainda o slide? Não. O slide está aparecendo? Não. Não, só estava vendo o senhor, só. Então tá bom demais. Para mim tinha travado. Não, caiu a... Voltou a aparecer. Ótimo. Então, vamos continuar, gente. Então, esse texto, gente, é um apelo. É um apelo a mim, é um apelo a você, a fim de que nós estejamos comprometidos com essas ações políticas na busca de melhorar e desenvolver as políticas públicas educacionais, né? E, a partir daí, veja, existe aqui um tópico que fala sobre o desdobramento histórico-social dessas políticas públicas. O que isso significa, gente? Significa que as políticas públicas educacionais no Brasil passaram por todo um processo de desenvolvimento histórico. O que temos hoje é fruto... Voltou! Ui! Vamos já ia deixar jantar. Eu não vou colocar o texto... Você já ia começar a dar aula. Professor, eu estou aqui. Cri, 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 cri. Cadê o professor? Então, vamos continuar, então, gente. Para fechar esse último tópico, né? O que esse último tópico ele nos fala? Que as políticas públicas elas são uma construção histórica. No tempo do Brasil colônia, as políticas públicas educacionais elas foram desenvolvidas gradativamente, certo? Vamos lembrar que o Brasil colônia, a sociedade que foi fundada aqui no Brasil a partir da influência da coroa portuguesa, certo? Essa educação que nós recebemos e a sociedade que existia era uma sociedade pautada de uma influência forte da religião, o que garantiu para a sociedade brasileira a presença dos jesuítas, né? Os jesuítas eles recebiam, a princípio, um recurso muito parco, muito pouco da coroa. Gradativamente, esse recurso ele foi ampliado, a fim de que fosse oferecido melhores condições para a educação nacional, né? De lá para cá, o que nós podemos testemunhar, o que nós podemos perceber? É que, de acordo com os governos que foram desenvolvidos no Brasil, certo? As políticas educacionais elas passaram por um processo de retração e outros momentos de desenvolvimento e de ampliação de direitos conquistados, né? Como, por exemplo, nós sabemos que houve um tempo em que o Estado brasileiro não tinha políticas públicas educacionais como nós temos hoje. O Império oportunizou, no tempo do Império, foi oportunizado, né, o desenvolvimento de políticas públicas educacionais, no sentido de que foi dito que era dever do Estado prover a educação básica, as primeiras letras
os primeiros números, os primeiros cálculos, né? Educação básica para a população brasileira, certo? Essas primeiras movimentações em busca de uma oferta de uma educação pública, né? A estrutura que tivemos, o modo como a educação foi desenvolvida, tudo isso se deu a partir das realidades históricas daquela época, né? Diante das fragilidades políticas, considerando a escassez de recursos financeiros, tudo isso interferiu na qualidade do ensino, na qualidade da estrutura, nos recursos financeiros que as instituições recebiam e até influenciaram no salário que os próprios professores recebiam nesse período. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, no Brasil, nós temos um fundo que se levanta dos impostos de toda a nação para suprir as demandas, as necessidades da educação nacional. O Fundeb é exatamente isso, é um fundo que se levanta exatamente para custear salário, material escolar, construções, qualificação de professores. O Fundeb também auxilia também na manutenção de transporte escolar e assim por diante. Além disso, nós também temos o Plano Nacional de Educação, que prevê metas a serem alcançadas até 2024. Nós temos também a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que aponta exatamente qual é a política pública educacional voltada para o currículo e o que se espera da educação nacional em todos os seus aspectos. Quanto às políticas públicas educacionais hoje, que nós podemos dizer que é fruto de uma conquista da sociedade brasileira e dos agentes políticos comprometidos com a educação nacional, né? Essa educação ou essa política que aponta exatamente para os aspectos históricos e sociais de nossa nação, certo? Mostra que hoje a educação nacional está focada na ideia de inclusão, na ideia de respeito à diversidade, no compromisso de formar cidadãos inteirados de seus deveres como cidadãos e, ao mesmo tempo, comprometidos com o sentimento de equidade, de justiça social, né? Da valorização do meio ambiente. Todos estes valores, gente, explícitos, todos estes valores explícitos no livro didático, claros nos livros didáticos e nos documentos oficiais da educação nacional. Se vocês analisarem, se vocês perceberem, né, se vocês forem atrás de fazer uma análise comparativa, vocês vão perceber que os livros didáticos da década de 80 para os livros didáticos hoje, existe uma diferença brutal. Lá era muito conteudista e não interdisciplinar. Hoje, existe um compromisso com a interdisciplinaridade, existe um compromisso com conteúdos relacionados à ética, à inclusão, relacionados aos direitos civis, à questão de igualdade de gêneros e assim por diante. Isso mostra que as políticas públicas educacionais no Brasil, elas foram desdobradas, elas ocorreram, elas foram criadas a partir de vários contextos históricos e sociais para os quais, esses contextos, né, essas políticas públicas educacionais foram criadas para dar suporte ou dar respostas a estas demandas, as demandas históricas e as demandas sociais. Isto implica dizer
que a atual conjuntura das políticas públicas educacionais no Brasil não é a última fase das políticas públicas no Brasil. Não são, não é, digo. Na verdade, é apenas um momento no qual nós estamos vivendo. E este mesmo momento, no qual nós já temos políticas públicas educacionais implementadas, este mesmo momento já aponta para a necessidade de implementação de outras políticas. Ou, como disse a Yarina, este mesmo momento já aponta para a realidade que existem políticas públicas vigentes que precisam passar por um processo de melhorias. Que já existem políticas públicas educacionais vigentes que precisam ser adaptadas e que existem políticas públicas vigentes que já estão sendo desenvolvidas agora e que precisam ser ampliadas. Porque essas políticas públicas, gente, todas as políticas públicas educacionais, elas são construídas a partir de um contexto histórico e social. Outras temáticas a respeito deste assunto, gente, nós desenvolveremos na nossa próxima videoaula em um outro texto. Leia esse texto, aproveite